E aí pessoal, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal do PR Paulo Henrique. Aqui você cresce, aqui você desenvolve e aqui nós falamos das coisas concernentes ao reino de Deus, à teologia e tudo aquilo que faz você crescer de forma intelectual e espiritual. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre teologia na quebrada. É isso mesmo, então o pastor tá de boné, esse aqui, boné que um parceiro me deu. Um abraço pro Robson aí do Sol Pancada. E falar sobre essa questão da teologia na quebrada. Provavelmente, se você é teólogo formado, estudante de teologia, já ouviu essa abordagem, não com o nome de teologia da quebrada, esse é um nome nosso, um nome particular, um nome peculiar, mas você ouviu com outros nomes. Você ouviu teologia marginal, né? Eu conheço, foi meu professor na faculdade, hoje é meu amigo, pastor Mauro Pellegrini, pastor da Igreja Batista ali em Apiai, no Vale do Ribeira, e também trabalha essa questão. Você também já ouviu falar da teologia da missão integral, que vai trabalhar um pouco sobre essa questão. Mas na verdade, o que eu quero trabalhar com vocês é teologia na quebrada. O que é teologia na quebrada? Eu tenho uma experiência vasta como professor de religião na rede pública. Então em 2007, 2008, 2009 eu fui professor de religião na rede pública. Dei aula na zona norte do estado de São Paulo, o professor e doutor Isaac Silvério, estudei ali o primário, e depois o professor e doutor Arnaldo Barreto, onde eu realizei o colegial. E sendo professor de religião nessas escolas e tendo passado também pelos ensinos dessas escolas, você percebe que a periferia ela é muito carente da obra de Deus. As pessoas até reclamam, né? Mas a igreja na periferia, os valores que entram são baixos, né? As ofertas não são altas, a maioria das igrejas são de aluguéis, as pessoas são mais simples, moram em comunidades. Antigamente a gente falava favela mesmo, num linguajar mais nosso, a quebrada. Você fala assim, você é de que lugar? Moro na quebrada, mano. Então, isso é meio complicado. Tendo essa experiência, eu sou diretor teológico do ITSID. O ITSID sempre foi implantado em comunidades mesmo, nas igrejas mais concentradas na periferia. E nesses lugares você acaba encontrando pessoas que têm um conhecimento cultural mais deficiente, a formação dessas pessoas são mais deficientes. Você pega um irmão que quer estudar teologia, fazer um curso básico, por exemplo, você vai ler a ficha de inscrição lá, 8ª série, 5ª série, primeiro grau completo, segundo grau incompleto. Eu já peguei muitas turmas assim para dar o curso básico em teologia. E é complicado. Agora a gente tem uma turma lá em Guarulhos, no curso de teologia, o curso técnico, mas nesses anos todos, esses mais de 15 anos, eu entendi algumas questões e quero ler alguns textos com vocês e depois explicar como é difícil você dar aula de teologia ou qualquer outra ciência nas comunidades, nas favelas e nas quebradas. A dificuldade que o obreiro tem, o teólogo tem, o pastor tem, as igrejas têm de serem implantadas nesses locais mais difíceis. Vamos analisar comigo aqui, o texto de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 5, o texto diz assim: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas ou o evangelho é pregado aos pobres. Aqui, João Batista é preso
E João Batista sendo preso, a fama de Jesus crescia muito naqueles lugares, porque Jesus era muito afamado. Ele era famoso porque as obras de Jesus eram obras poderosas. E João preso ficou sabendo que muitos milagres estavam sendo feitos em nome de Jesus. E ele pergunta se esses milagres que estavam sendo feitos eram feitos pelo Messias, o Cristo que deveria vir. Não quero entrar nessa questão aqui. Depois, se você perguntar nos stories, a gente pode tentar estreitar essa questão. Eu posso tentar gravar um vídeo, uma outra oportunidade, para falar sobre isso. Por que João Batista pergunta se ele era o Cristo? Ele não conhecia Jesus? Conhecia. Mas uma coisa é você saber da pessoa quando você está com ela, outra coisa é você saber quando você está preso ou não está junto dela. E Jesus manda um recado para João Batista. Fala assim para os discípulos: vai lá e fala o seguinte para João. Fala que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos estão sendo curados, os aleijados estão andando, e o evangelho, as boas novas, estão sendo pregadas aos pobres. Desde a época de Jesus, sempre existiu um olhar mais técnico, mais dedicado para os pobres. A igreja, desde o tempo de Jesus, sempre foi composta de pessoas mais pobres, mais carentes. E isso é a realidade. É claro que como o tempo foi passando, vem Universal, vem Renascer, vem Mundial, aquela história toda que você já conhece. Não, a gente precisa pregar o evangelho para as pessoas mais ricas, a gente está pregando o evangelho para as pessoas mais pobres, os ricos precisam ser alcançados. E esse pessoal migrou aquilo que era o propósito do evangelho e passou então a pregar o evangelho para as pessoas de posse financeira. Só que aqui a gente vê Jesus exercendo esse ministério de pregar para as pessoas mais pobres. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo... em Mateus, né, nos capítulos seguintes aqui, Jesus ele vai realizar a multiplicação dos pães. Essas pessoas que estavam com fome eram as pessoas que João Batista foi preso, foi morto. Ele era um pastor porque ele tinha igreja, as pessoas seguiam João Batista. Aí no texto fala assim: e Jesus lhes acolheu, lhes atendeu, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Tiveram as casas queimadas por Herodes, estavam sem comida, sem bebida e desamparados. Jesus chega para cuidar dessa gente, com fome, com sede, sem pastor, desamparado e com ameaça de morte. E ele se senta, manda todo mundo ficar tranquilo e cuida dessa gente. A teologia nas comunidades precisa chegar a palavra de Deus de verdade, com toda a qualidade que quase não chega, porque quando a gente começa a ensinar, a gente percebe, eu estou falando isso aqui, mas a gente dá aula para catedráticos. Eu tenho muitos alunos, eu sou professor do mestrado, eu tenho os alunos de pós-graduação, eu tenho alunos pós-graduados em cursos de idiomas, em cursos de cultura, e até pós-graduados e mestrados em outras áreas que estão cursando teologia no ITCID. Então, assim, a questão da teologia chegar com qualidade na quebrada é um desafio muito grande. Vou continuar lendo os textos e daqui a pouco eu falo para você por quê. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando Paulo vai ser aceito pelos apóstolos, ele recebe outras recomendações. Olha, Paulo, você prega. Paulo era judeu, Paulo era tinha dupla cidadania, né? Cidadania romana, cidadania judaica. E essa cidade, na verdade, é uma discussão de cidadania greco-romana
e uma cidadania judaica, né? Paulo tinha dupla ou tripla cidadania. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então Paulo falava no mínimo ali 5 idiomas: o aramaico, o hebraico, o latim, o grego e o ugarite. Paulo tinha formação em filosofia judaica, filosofia grega, porque ele vai começar a discutir tanto com os etóicos como os epicureus. Tinha passado por uma yeshivá, tinha um conhecimento fantástico. E aí quando você vai ler o livro de Atos relatado por Lucas, ele tinha acesso à nata do conhecimento, batia de frente com esse pessoal, mas quando ele foi aceito, seu apostolado foi aceito, fala assim: Paulo, você tem acesso aos grandões, mas não esquece dos pobres. Então, da mesma qualidade que ele ensinava grande, ele tinha que ensinar os pequenos também, por causa da dificuldade. Por quê? Porque o pobre era esquecido. Ah, não, para esse pessoal não tem que ensinar grego, para esse pessoal não tem que ensinar hebraico, para esse pessoal não tem que ensinar a teologia de verdade. Esse pessoal não precisa saber francês, não precisa saber inglês, não precisa saber espanhol, nada. Mas esse negócio de dar aula de teologia falando grego e hebraico, tem um monte de pastor que critica. Tem um monte de pastor de igreja que critica, e quando chega lá o negócio se estreita mais. Deixa eu continuar aqui. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Então entenda que Tiago fala que muitas pessoas que eram oprimidas pelos ricos estavam oprimindo os pobres. Ou seja, esquecendo dos pobres, esquecendo da necessidade tanto material como intelectual. Porque você levar uma cesta básica, que é o que todo mundo está fazendo nessa pandemia, é uma questão. Agora, você levar um conhecimento, porque o evangelho nunca foi só comida. A Bíblia fala, o evangelho de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então assim, fazer parte não é o todo. E o todo não é parte. Tem muita pessoa que fala assim: eu vou dar uma cesta básica, né? Como diz muitas pessoas, muitos obreiros, muitos pastores, uma cesta básica nunca fez tanto sentido como nessa época. E é verdade. Só que as pessoas recebem a comida e o intelecto. Elas vão continuar pobres de entendimento, a comunidade vai continuar recebendo só o resto, só a fagulha, só aquilo que dizem ser necessário. Isso é complicado. Vamos seguir, eu já desenvolvo o que eu preciso falar. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Olha, a gente tá afiado aqui na Bíblia, hein, rapaz? Essa aqui é nova, hein? Não tem marcação, não tem nada. Aliás, eu não gosto de marcar a Bíblia. Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Isso aqui é uma profecia de Isaías capítulo 61. E Jesus, mais uma vez, vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque Deus ungiu, o marcou para pregar as boas novas aos pobres. Eu pergunto para você, você acha que o discurso de Jesus, a qualidade do discurso de Jesus seria inferior aos pobres, relacionado ao discurso que Jesus dava na sinagoga para os mestres da lei? Imagina, você acha que Jesus ia colocar todo mundo sentado para falar fagulhas de conhecimento? Porque Jesus era profundo, porque Jesus era demais. O encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com os mestres da lei, e agora é o encontro de Jesus com o pobre. Pregar, anunciar as boas novas aos pobres. Ele foi marcado para isso, ungido para isso. E ele fazia isso. Miltinho, você acha que o discurso de Jesus... Esse texto é um texto de profecia, certo? Isaías 61, 11. Ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar o evangelho aos pobres. A igreja faz uma ação social por mês. A igreja
arrecada uma oferta missionária por mês, isso é, a igreja que faz, né? E tá só no limite, porque uma por mês é limite. Jesus fala, não, ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Quando ele manda dar o recado para João, fala para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Esse recado para João era dizendo assim, a profecia de Isaías fala sobre mim. E eu estou cumprindo a profecia de Isaías. O que você acha, assim, que a igreja tem falhado? Ou a gente tem que deixar para lá mesmo? Tem que levar o ensino de qualidade para a periferia? Esse pessoal não merece? Como que é? Não tem que levar. O pessoal precisa conhecer mais a teologia, né? O evangelho, sem conhecimento, ele se torna uma ferramenta sem utilidade, né? Uma ferramenta sem utilidade. E as pessoas humildes, né, no sentido de conhecimentos, são vulneráveis, né, a vãs filosofias, né? E aí pode acontecer aquele lance, né? São levados por o vento de toda a doutrina, de um lado para outro, né? Por isso que tornam a sofrer cada vez mais. E você percebe que, assim, cada esquina tem uma igreja na comunidade, né? É legal, mas e a qualidade do ensino? Entre aspas. Então, porque fala assim, não, porque deveria fechar toda a porta do bar e abrir uma igreja. Mas qual é a qualidade de igreja que está se abrindo? É como um alimento, né, Paulo? Você vai comer um prato de refeição, o alimento preparado, se ele não for de boa qualidade, ele vai saciar a tua fome, mas depois vai gerar um efeito, né? Vai prejudicar a sua saúde. Entendeu? A fome passou ali, mas lá na frente vai vir uma enfermidade. Então um alimento de má qualidade, ele gera uma má qualidade de vida, né? E é por isso que muitos são frustrados, né? Frustrados com o próprio evangelho que se diz ser um bálsamo, né? Uma guarida, né? Um alívio, né? Eu entendo que os obreiros, eu estava conversando com um advogado amigo meu e a gente estava discutindo sobre a questão da psicologia pastoral. E a psicologia pastoral tem dois viés, né? E tem um dos meus 2 doutorados, um deles é em psicologia pastoral, o outro é em gestão eclesiástica. Tem tudo a ver. E eu explicando para esse meu amigo, queria fazer um trabalho sobre a síndrome de Burnout, e eu trabalho já isso há muitos anos. Inclusive queria mandar um abraço ao meu amigo, companheiro de trabalho na teologia, na psicologia, pastor e doutor Djalma Lopes. A gente gravou um trabalho há muitos anos atrás sobre a síndrome de Burnout. A qualidade dos obreiros tem deixado a desejar no que diz respeito a estarem preparados para trabalhar essa questão. E agora eu vou mostrar para vocês e falar para vocês como é difícil implantar um trabalho, uma igreja, um seminário, uma faculdade na periferia. Como eu disse na inicial, a gente chega e pede para os irmãos comprarem um livro. Em média, um curso básico nas comunidades custa R$100. Tem curso que ele custa até menos, 40. Tem curso que ele custa 50. Tem curso que ele custa 60. Depende da parceria que a igreja faz, depende quem mantém aquele seminário, enfim. Mas um seminário que anda com as suas próprias pernas, que não é mantido por nenhuma igreja, como é o caso do meu, um curso custa R$100 na periferia. E a periferia, normalmente as pessoas moram em comunidades, né? Ou mora de aluguel. E nessa pandemia a gente sabe o quanto sofreu de pessoas desistindo de continuar o curso, né? Parou o curso ali. Mas a questão é a seguinte: quem fez faculdade sabe, quando você entra na faculdade, o professor passa a leitura de livros, indica obras. Aí você fala, compra esse livro aqui porque você vai precisar estudar esse livro. Aí as pessoas não têm dinheiro para comprar o livro. Aí se você vai imprimir o livro com 200 páginas, o Xerox a 30 centavos, 50 centavos, 60, vai dar o mesmo valor de comprar o livro. A pessoa não tem. Aí você vai lá e disponibiliza o PDF. Mas se você disponibiliza o PDF, você acaba ignorando, se depois de 10 anos, ou antes de 10 anos, que não se torna no domínio público, o trabalho que o autor teve de publicar aquela obra. Então assim, vai ficando mais complicado
as pessoas não têm uma leitura. Você vai ler um trabalho, uma prova, o português, não dá para você ignorar o português. É muito difícil. Só que quando chega nesse grau que a pessoa sente a dificuldade, o que ela faz? Ela sai do curso, ela abandona o curso. Então a escola, a instituição se dedica para levar esse ensino de qualidade na periferia. Em um outro lugar ele seria acolhido com mais amor, ele seria acolhido com mais propriedade, as pessoas abraçariam mais essa causa. Às vezes a periferia não sabe o poder que ela tem e as munições e instruções que ela está recebendo diante de toda a situação. Então, para você que tem dificuldade financeira, para você que deseja estudar teologia, mas tem esse problema, essa dificuldade, não tem leitura, nunca é tarde para recomeçar. Eu indico mesmo que pastores implantem trabalhos dentro das comunidades, que implantem trabalhos evangelísticos, trabalhos teológicos, trabalhos missionários, mas que tenham uma estrutura para fazer aquela pessoa que não tem leitura ter uma leitura, fazer aquela pessoa que não conhece a Bíblia conhecer a Bíblia, fazer que aquela pessoa que não tem um trabalho tenha uma profissão. E assim o evangelho vai crescendo e a teologia na quebrada vai criando um corpo, e mesmo enfrentando dificuldades, aos trancos e barrancos, o nome de Jesus vai ser glorificado. O que nós não podemos esquecer é que existe uma necessidade do evangelho ser pregado aos pobres. E a pregação do evangelho consiste no estilo de Jesus. Não é pregar só ir lá e falar e não ouvir ninguém. Jesus sentava as pessoas e pregava o evangelho, é isso. Ele ouvia o que as pessoas diziam, explicava, mostrava se estava certo ou se estava errado, tá bom? Se você quer uma consultoria específica sobre como implantar trabalhos em comunidades, como trabalhar com as pessoas de difícil acesso, não é? Entre em contato com a gente, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail particular aí na tela, e se você quiser implantar um curso de teologia, algo desse tipo, vai ser o maior prazer atender você e te orientar, fazer com que essa palavra que nós lemos aqui tenha sucesso e surta um efeito positivo para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus, tá bom? Um beijo no coração, é demais estar aqui com vocês. Eu fico encantado quando eu venho aqui na minha página, no meu canal, e vejo esse canal crescendo a todos os dias, os vídeos sendo acessados, tendo curtidas e as pessoas compartilhando. Até a próxima e tchau, tchau.